Tenho certeza que alguma vez do seu dia você saiu prevenido com uma blusa de frio na sua bolsa ou com um guarda-chuva, ou pensou na escolha da roupa depois de dar uma olhadinha ali na previsão do tempo, né? Antes dessas informações chegarem até você, saiba que tem um meteorologista que faz previsões nos mais diversos campos. Vamos falar dessa profissão e ainda tem muito mais aqui no programa de hoje. O trabalho do meteorologista passa por muitas etapas, então fomos conferir de perto como é essa rotina lá no CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Essa foi a missão da Vanessa Nascimento no quadro Job do Dia. Vamos saber também qual a formação e os desafios da área e como a meteorologia influencia nas ações da Defesa Civil de São José dos Campos para garantir a segurança para a população. Conto com a sua companhia a partir de agora. O Estação Mercado está no ar. E todo o nosso conteúdo conta com tradução em Libras e quem vai ajudar a gente neste trabalho é o intérprete Luiz Fernando. Luiz, seja bem-vindo ao Estação Mercado. Vamos junto mais nessa edição. E aqui no estúdio eu converso pela internet, na verdade, com o pesquisador do INPE, o Diogo Alessandro Arcego. Diogo, seja muito bem-vindo ao Estação Mercado. Olá, Fernando, obrigado pelo convite, obrigado a todos pela atenção aí para a gente falar um pouco sobre meteorologia e o papel desse profissional na área. Pois é, Diogo, a carreira de meteorologia é muito ampla, né? Eu acho que o pessoal de casa vai imaginar que a previsão do tempo é só aquela pequena parte, né, de como os meteorologistas atuam e contribuem para entender o nosso planeta, certo? Isso, a previsão de tempo é apenas uma das atividades do meteorologista, né? Existem inúmeras outras áreas de pesquisa e de trabalho para esse profissional, mas talvez a previsão de tempo seja a mais famosa, né? O meteorologista pode trabalhar em outras áreas, como na agricultura, por exemplo, ou na questão da energia, trabalhando com energias renováveis, seja fonte hídrica, seja fonte solar e eólica. Também há muitas áreas de pesquisa, então pesquisas de desmatamento, monitoramento de queimadas, trabalhos nessa questão de mudanças climáticas globais e também, né, a gente vai falar um pouco mais ao longo do programa, principalmente essa atividade associada à defesa civil, então a prevenção de desastres naturais, previsão de tempo e essa parceria com a defesa civil. Boa, a gente vai conversar com um supervisor da Defesa Civil aqui no estúdio, no terceiro bloco, ele vai contar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Bom você ter citado aqui pra gente, Diogo. E eu queria saber das principais oportunidades atuais do que o mercado oferece, né? Você que trabalha no INPE, como é que os meteorologistas trabalham hoje em dia lá? Em que áreas? Bom, como eu falei, né, a meteorologia tem muitas áreas de pesquisa, então profissionais do INPE podem trabalhar na parte de pesquisa e desenvolvimento dos modelos numéricos de previsão de tempo, então tem um conhecimento computacional muito alto nessa área. O profissional também pode trabalhar já mais nessa área de previsão de tempo, previsão de clima, e aí trabalhar com a divulgação dessa previsão, né? Então tem uma parte também de saber se expressar e gravar vídeos rotineiramente de previsão, seja de tempo, seja de clima, ou como eu falei, né, tem outras áreas, pode ir trabalhar com agricultura, aí fazendo previsão para a safra, para monitoramento agrícola. Na área de energias renováveis também é um campo que cresce muito atualmente, né, nessa questão de mudanças climáticas. Então, o profissional pode trabalhar no monitoramento do volume dos reservatórios, na disponibilidade de radiação, na melhor área para a instalação de uma usina eólica, por exemplo, e também nas áreas de pesquisa de mudanças climáticas, né? Atualmente, esse tema é muito recorrente, a gente sabe que é um problema para a nossa sociedade, para o futuro da sociedade. Então, as pesquisas nessa área são muito importantes e os profissionais também têm um amplo leque de pesquisas nessa área. Pois é, e hoje em dia as demandas mudaram dessa profissão que você comentou, né, Diogo? O que mudou de um tempo para cá? O profissional ele tem que estar em constante atualização, né? Então, hoje em dia, com o advento, por exemplo, da inteligência artificial, um volume de dados cada vez maior, o meteorologista ele tem que ter um maior conhecimento dessa ciência de dados, trabalhar com essas oportunidades de inteligência artificial que podem auxiliar o profissional nessas áreas e também, como eu falei, né, essa questão da mudança climática e de desastres naturais é um tema muito recorrente. Então, a gente indo para essa área tem que saber analisar quais são as regiões mais vulneráveis
Que métodos para desenvolvimento sustentável a gente pode ter? Então, como preservar o meio ambiente, extrair um valor econômico, mas sem degradar o nosso meio ambiente para as gerações futuras. E aí, para quem quer entrar nesse mercado, para quem quer prestar vestibular no curso de meteorologia, Diogo, queria que você comentasse, né? Não precisa tem que ter interesse, lógico, na área de exatas, é importante ter essa curiosidade, né? Ter esse curso de exatas, principalmente, mas, falando de física, matemática também, né? Mas em nível universitário, né? São bem diferentes que a gente aprendeu ali na escola, né? O que está exigindo hoje em dia na parte de estudos? Isso, a base do curso de meteorologia ela é muito construída em cima da física e da matemática. Então, tem uma cobrança muito forte dessas duas matemáticas, né, de física e matemática. É importante a gente ter uma base suficientemente forte do ensino médio para quando chegar na faculdade, por exemplo, não ter dificuldade com essas disciplinas. Dependendo do ramo de estudo que esse profissional vai tomar ao longo da sua graduação e depois da sua vida profissional, aí ele vai ter que desenvolver outras habilidades, né? Então, o profissional pode, por exemplo, mais para a área de interação entre meteorologia e oceanografia, aí ele vai trabalhar mais com essa parte de oceanografia, entender um pouco mais como o oceano se Se ele vai para a agricultura, ele vai ter que entender um pouco mais de culturas agrícolas. Se ele vai para essa questão de mudanças climáticas, desastres naturais, então tem que ter um conhecimento ambiental, questão de vulnerabilidade, como as pessoas são expostas a essa condição de risco. Se vai para uma questão de mudanças climáticas, aí tem que entender uma observação maior de dados, né, entender o que provoca as mudanças climáticas, como elas podem ser mitigadas. Então, ao longo da sua atividade acadêmica, ao longo do seu curso de graduação, o profissional ele pode ir se adaptando de acordo com o seu interesse. E, além disso, acaba envolvendo também bastante, na verdade, a tecnologia, né? A partir daí, começa a explorar também outros campos, certo, Diogo? É isso mesmo, né? O trabalho do meteorologista, ele é, na grande parte do seu tempo, em cima do computador. Então, seja tratando dados, então trabalhando com volume grande de dados, seja na parte de pesquisa, então com muita leitura de trabalhos da sua área de interesse para conseguir desenvolver uma pesquisa inovadora, e seja nessa área de previsão e desenvolvimento. Então tem que ter um conhecimento também computacional, de lógica, de programação, por exemplo, para conseguir trabalhar nessas áreas, e aí, de acordo com seu nível de interesse e sua área profissional, vai ter que buscar melhor se adaptar às necessidades exigidas. Ótimo, Diogo. Ó, a gente vai ter que parar um pouquinho o nosso papo agora nesse primeiro bloco para a gente chamar o intervalo. Mas, ó, você que está aí, continue, viu? Porque a gente vai ver no próximo bloco como é que é a prática de um meteorologista no CEMADEM, viu? Dá só uma olhada no trechinho do que você vai ver. Uma meteorologista do CEMADEM mostrou uma parte da rotina para a Vanessa Nascimento no quadro Job do Dia. Ela acompanhou as principais funções que ela exerce dentro do centro. Fernanda, quem assiste o Job do Dia está acostumado com a Vanessa colocando a mão na massa, né? Mariana, é impossível ser meteorologista por um dia, né? É. Tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante. É daqui a pouco. O Estação Mercado está de volta e não é todo mundo que consegue ver de perto como é o dia a dia de um meteorologista, né? Mas a repórter Vanessa Nascimento foi conferir a rotina desse profissional e mostra pra gente no quadro Job do Dia. Tá curioso? Então dá só uma olhada. Sol entre nuvens aqui em São José dos Campos, muito calor aqui, hein, Fernanda? E eu serei meteorologista por um dia, mas será que eu consigo? A Mariana, que trabalha aqui no CEMADEM, já está me esperando e vai nos contar um pouquinho do dia a dia dela aqui. Vem comigo. Fernanda, quem assiste o Job do Dia está acostumado com a Vanessa colocando a mão na massa, né? Mariana, é impossível ser meteorologista por um dia, né? É. Tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante. Nessa pesquisa aqui que você está fazendo, o que você está monitorando nesse momento? Chuva, né? O CEMADEM ele tem como missão monitorar a chuva para poder emitir alertas para diversos municípios monitorados no Brasil inteiro.
Então, a gente agrega uma série de informações que estão presentes nessas plataformas online, né? Algumas internas, outras que são externas também. Então, basicamente, a gente monitora a chuva. Então, um dos principais instrumentos de trabalho nossos são as informações que vêm dos pluviômetros, que são aqueles instrumentos que captam a chuva. A gente aqui no CEMADEM tem uma rede bastante ampla de pluviômetros. Então, a gente tem uma listagem desses pluviômetros que a gente consegue ver a chuva na última hora. E aí, a gente consegue começar a ter uma noção de onde está chovendo e o quanto está chovendo. Então, agora, no momento, a gente tem chuva aqui na região norte do país, né, na faixa norte do país. Tem que saber de geografia também, né, Mariana? Bastante. Quando fala região norte, quais são as principais cidades? Isso, ali, que a gente costuma ter problema é ali no Nordeste, principalmente costa leste do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Alagoas. Mas agora a gente tem uma região aqui também que é bastante sensível, que é ali a parte norte do Maranhão, São Luís do Maranhão, parte norte do Piauí e do Ceará, que é onde tem a capital Fortaleza também. Essa parte azul, o que é? São nuvens. Aqui é a imagem de satélite que simula as nuvens. E essa parte vermelha? A parte vermelha é onde as nuvens são mais frias, então onde tem mais condição para ter tempestade mais severa. Ou seja, você está acompanhando aí em casa as imagens, você tem que saber identificar isso, né? Onde está chovendo mais forte, onde tem tempestade. A parte verde, o que é? A parte verde ainda é o contraste das nuvens. Então, além do azul em direção às cores mais quentes, são onde as nuvens são mais frias. Nuvens mais frias normalmente são nuvens de chuva bastante intensa. E onde eu vejo que está tendo raios, trovões? São esses pontinhos aqui, que é a nossa informação mais atualizada, né? Então é uma informação que chega mais rápido. Aqui tem um intervalo de 5 minutos entre a hora que cai o raio que a gente consegue ver. Então normalmente é o nosso primeiro, o nosso start do monitoramento. Se a gente vê que tem raio, aí a gente vai olhar como está a questão das nuvens no satélite, como estão as imagens do radar, porque o radar ele dá para a gente como está a chuva, né? O radar ele mostra mais ou menos a quantidade de chuva. A gente não tem radar aqui no momento em São Luís, mas aqui a gente consegue ver a chuvinha ocorrendo. Isso é chuva que está ocorrendo mesmo, não são nuvens, são chuva. Então o radar ele dá essa representação da chuva para a gente. Também é uma das segunda informação mais atualizada que a gente tem. Depois que vocês pegam essas informações, vocês fazem um alerta, vocês fazem alguma notificação que é enviado para a Defesa Civil? Isso, se a gente verifica que tem uma condição, já está chovendo, pode chover mais, os acumulados já estão mais altos, é uma área de risco, eu como meteorologista informo a situação tanto do momento, né, de como está no momento, quanto da previsão do tempo também, né, que tem os modelos meteorológicos que falam como vai chover até o final do dia e nos próximos dias. E aí os outros profissionais da sala, que tanto o profissional que trabalha na parte de hidrologia quanto na parte de geologia, vai verificar. Tem risco de hidro lá? Vai inundar alguma coisa? Tem risco de enxurrada, de alagamento? Ele envia um alerta. Tem risco de deslizamento, pode deslizar pequeno ou de grande porte, ele envia um alerta. Então, o meu papel é dar esse instrumento para esses profissionais poderem enviar esse alerta. Esse alerta vai para a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil Nacional informa as defesas civis estaduais e municipais para que elas possam informar a população da maneira mais segura de se proteger dessas chuvas. E aqui em São José, você já deve ter recebido alguma notificação da Defesa Civil por SMS, né? E se você ainda não é cadastrado, você pode ligar no 156 e cadastrar seu WhatsApp para receber essas informações da Defesa Civil. Mariana, eu tenho certeza que o pessoal lá em casa deve estar curioso para saber o que são pluviômetros. Me leva para conhecer? Sim, claro. Então vamos lá com a gente. Fernanda, chegamos aqui onde ficam os pluviômetros. Mariana, os pluviômetros parecem uns robozinhos, é isso? É isso mesmo. De forma bastante simples, ele é basicamente um copinho que coleta a chuva. Então ele tem um copinho dentro, né, que coleta essa chuva e descarta, coleta e descarta. Cada vez que faz esse movimento, ele emite um pulso. Esse pulso é decodificado para poder quantificar o quanto de milímetros efetivamente choveu, vai parar lá na sala para a gente poder analisar. E aí a gente consegue analisar naquele computador a quantidade de nível de água que está chovendo naquele momento. Isso, exatamente. Ele é funcionado com placa solar? Isso, é uma placa solar que permite com que ele seja instalado em qualquer lugar, não dependa de cabo de energia nem tudo mais. Então tem a placa solar que dá energia para ele e também para esse equipamento que coleta os dados, né? E esses dados são emitidos via celular, né? Como se fosse um
um SMS, que aí depois é decodificado e vai parar na nossa planilha. Esses são os pluviômetros aqui de São José dos Campos, mas tem vários desses espalhados pelo Brasil todo, né? Isso, o CEMADEM tem uma rede bastante grande de pluviômetros, espalhados por todos os estados do país. Quanto mais áreas de riscos e municípios monitorados a gente tem, mais concentra a rede de pluviômetros, mas ainda assim é bem abrangente, está presente em bastante cidades e quase todos os estados do país. Ótimo. Mariana, obrigada, viu? Obrigada por me mostrar um pouquinho do seu dia. Muito obrigada. Fernanda, esse foi o Job do dia. Não fui meteorologista por um dia, porque de física e matemática sou uma zero esquerda, melhor ser jornalista mesmo. E ficou a dica, né? Eu que lá atrás queria fazer meteorologia para poder ser a moça do tempo, não, tem que fazer jornalismo e tem que decodificar as informações do meteorologista. Eu fico por aqui, esse foi mais um Job do dia, até o próximo. Tchau, tchau. Que legal, muito bacana ver de perto, né, esse trabalho. Vanessa, Mariana, muito obrigada por receber a nossa equipe, a Vanessa e a equipe aí no CEMADEM, viu? E agora eu volto para a gente conversar aqui ainda pela internet com o pesquisador do INPE, que é o Diogo Alessandro Arcego. Diogo, a gente viu aí, né, que é um trabalho minucioso, né, um trabalho de muitos anos de experiência. Queria que você falasse um pouquinho, para quem quer saber, assim, uma média salarial e os anos de curso, né, de experiência que a pessoa precisa adquirir aí para conseguir ser um meteorologista mesmo. O curso de meteorologia, ele tem em torno de 4 anos de duração. Então, o profissional formado em meteorologia, aí depois de formado, ele pode optar por seguir na carreira de pesquisa, e aí ele tem a opção de fazer um mestrado e um doutorado. O mestrado em torno de 2 anos, o doutorado em torno de 4 anos. Aqui no Vale do Paraíba, a gente tem, por exemplo, mestrado e doutorado no INPE, e tem também mestrado e doutorado no CEMADEM em parceria com a Unesp. Se ele vai para o mercado de trabalho, aí dependendo muito do ramo que ele vai escolher, vai variar essa faixa salarial e até de acordo com a qualificação desse profissional, né? Então, se ele tiver uma qualificação maior, um maior número de ferramentas que ele consegue trabalhar e um maior valor agregado ao seu trabalho, ele recebe uma valorização ainda maior. Ótimo, Diogo. E uma dica final, que pela sua experiência como pesquisador há tanto tempo, para quem quer seguir, quer ser um meteorologista, aí, o que você pode contar para a gente de diferencial hoje em dia no mercado? Uma dica. Hoje em dia, como eu falei, né, o meteorologista ele tem que saber muito da questão de monitoramento de dados, então saber tratar com dados, trabalhar com dados, ter algum conhecimento de linguagem de programação. É importante ter essa base forte na física e na matemática para conseguir compreender melhores os efeitos associados à meteorologia. E aí, de acordo, à medida que ele identifica qual o ramo da meteorologia que ele vai querer seguir nos próximos anos, seja profissionalmente, seja na área de pesquisa, ele começa a se especializar mais nessa área. Então, se tiver interesse em ir para áreas de energias, entender um pouco como é gerada a energia, quais são as variáveis que influenciam, ter um pouco de conhecimento até mesmo de elétrica e mecânica nessa área, né? Se ele vai mais para a área de agricultura, por exemplo, então que é um lado mais oposto, aí ele tem que entender mais de cultura, entender como cada cultura reage à variação de tempo, de clima. E se ele vai, por outro lado, para essa área de previsão de tempo focada em desastres naturais, aí ele tem que ter um pouco de conhecimento maior dessa questão de vulnerabilidade, como a chuva impacta cada região. Aí tem um conhecimento um pouco mais de hidrometeorologia, da parte de geologia, que a gente pode falar um pouco mais, né, como que a Defesa Civil interage com essas áreas, para esse profissional ir se preparando aos poucos. Diogo, muito obrigada, viu, por você participar aqui do Estação Mercado, esclarecer um pouquinho sobre essa profissão, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu? Obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite. Mais uma pausa aqui no programa, mas saiba que ainda tem muito assunto, viu, pra gente abordar no dia de hoje. Veja só. Vamos conferir como a meteorologia influencia nas ações da Defesa Civil de São José dos Campos para garantir a segurança para a população. É já já. Estamos de volta com a Estação Mercado. Agora, nesse momento do programa, vamos conversar aqui no estúdio com o supervisor da Defesa Civil, Orlando Santos. Orlando, muito bem-vindo ao Estação Mercado. Boa tarde, Fernanda. Orlando, gostaria que você
contasse para a gente nesses 40 anos de experiência, né? Essa parceria com a meteorologia foi fundamental, né, para a criação de novas ações e recursos também tecnológicos, né? Quais foram as mudanças de todos esses anos para cá? Então, a Defesa Civil ela existe desde 1983, então 40 anos de Defesa Civil. E é importante porque essa parceria ela nos dá a possibilidade de fazer ações preventivas em relação às informações que nós recebemos, tanto do CEMADEM, do INPE, do INMET. São informações essenciais para a gente ter como agir de maneira correta no momento de chuva. Ótimo. E aí, essa questão dessa parceria com o CEMADEM também tem com o Climatempo, né, com o INPE também. O que vocês mudaram, né? E quais são os trabalhos que vocês fizeram durante todos esses anos, né? Então, nós estamos com um trabalho inédito na Prefeitura de São José, que além dessas parcerias que já existiam, nós fizemos uma parceria com o Climatempo, que utiliza até tecnologia de inteligência artificial para fazer previsão do tempo. Adquirimos 35 estações meteorológicas e um sistema que hoje faz parceria com o CEMADEM para colocar dentro de uma mesma plataforma as informações geradas pelos equipamentos municipais e pelos equipamentos do CEMADEM. E aí as pessoas que estão em casa, né, para quem imagino que tem muitos atendimentos, né, a gente em 2023 mesmo, acredito que foram muitos atendimentos, e aí a Vanessa até comentou, né, que é uma plataforma de alerta para chuvas e tempestades, que é o SMS, né, certo? Sim, hoje nós temos uma plataforma que é da Defesa Civil Estadual, que é através do número 40199. O munícipe manda o CEP para o 40199 e recebe previsões de chuvas ou alertas de tempestade para o local onde eles moram. Porém, a Prefeitura também, dentro do sistema, está prevendo para a cidade de São José algo mais pontual, que é o SMS através da Prefeitura e não da Defesa Civil Estadual. As pessoas podem se cadastrar pelo 156, né, como a Vanessa comentou no Job do Dia. Orlando, quantos atendimentos vocês fizeram até hoje, assim? Acabamos de terminar, né, nosso período crucial de chuva, estamos com mais de 1.000 atendimentos, porém, durante o ano a gente chega a 4 e às vezes até 5.000 atendimentos durante o ano. Para nós, a estação de chuva começa em dezembro e termina em abril. E além da tecnologia, da questão de ter esse acesso com o CEMADEM, com o INPE também, né, vocês conseguiram pegar esses recursos a partir do uso de drones, né, que foram essenciais aí para ajudar também, né, a olhar essas áreas que estão mais críticas, né, em relação à chuva, em relação à estiagem agora que a gente está entrando também. Sim, os drones são essenciais para a gente poder monitorar áreas de difícil acesso, né? Tem locais, principalmente em lugares onde temos os taludes, né, as encostas, são de difícil acesso e muitas vezes o drone nos permite chegar até esses locais inundados e outros que andando, né, com o nosso transporte comum não chegaríamos. E como é que é a ação de vocês mesmo em relação a isso, Orlando? Quando acontece, né, a gente teve esses casos recentes de São Sebastião, né, como é feita a ação de vocês? Aí a importância do serviço de meteorologia. O serviço nos dá a previsão da chuva e por onde ela provavelmente vai passar. Isso nos dá uma capacidade de antecipar o local onde nós vamos fazer os atendimentos. Então, antes da chuva chegar naquele local, que seriam as nossas áreas de risco, uma equipe de técnicos já está lá para estar atendendo aquela população. Então, a gente consegue antecipar os locais que podem ser atingidos. Não todos, porque é impossível, a cidade é muito grande. Mas em alguns locais, muitas vezes, a gente chega antes da chuva. E aí esse contato com o pessoal, os meteorologistas, vocês, como é feito esse contato? As plataformas têm informações que nós podemos acessar e pegar elas. Algumas relacionadas a alertas, né? Vai chover granizo, tem possibilidade de escorregamento ou de inundação. Aí tem que ter um filtro mais apurado, onde os meteorologistas do CEMADEM nos mandam esse alerta, dizendo dessa possibilidade de digamos assim, de uma situação mais grave que pode vir a acontecer no município. Porém, em intempéries mais simples, a gente consegue já monitorar. E vocês mudaram essa relação de vocês com o tempo, né? Essa parceria entre o INPE, entre o CEMADEM. Agora, mais recente, foi com o CEMADEM, né? Que vocês tiveram sim, mudaram bastante?
essa Tá, comunicação mudou entre vocês bastante. melhorou, né? Mudou. Também A com o parceria tempo. que nós fizemos com o próprio Climatempo, a parceria de agregar os sistemas do CEMADEM, a aquisição dessas novas 35 estações meteorológicas, tudo isso soma muito para a gente antecipar nossas ações no período de chuva. Hoje são 35. 35 mais 8 que o CEMADEM já tinha no município. Ah, legal. Então nós estamos aí com 43. E para quem está assistindo, quer ajudar, ser também um parceiro aí da Defesa Civil, tem como ser voluntário, né, Orlando? Tem sim. Hoje nós temos mais de 100 voluntários cadastrados. São pessoas que nos chegam, né, pedindo para ajudar toda a cidade. E quem quiser nos ajudar, não somente em relação à chuva, nós temos várias ações preventivas nas escolas, nas comunidades. Tem no próprio site da prefeitura, colocar lá voluntário, vai sair um local que tem para você fazer o cadastro. Cadastrou, nós vamos chamar, fazer triagem e passar por alguns treinamentos para a pessoa poder nos ajudar. E também pode ir direto na Defesa Civil, que nós vamos receber, vamos conversar com eles. E a Defesa Civil fica ali na rua Saigiro Nakamura, número 10, a rua do Hospital da Vila. Orlando, é isso. Acho que é muito legal a gente ter agregar, né, ter essas duas profissões em conjunto para ajudar tanta gente, né, a amenizar desastres, né, naturais também, que essa parceria continue por muitos anos e que a tecnologia também continue junto nessa, né, que eu ajudando vocês aí a investigar todo esse tempo, né, que é bem traiçoeiro, né? Sim, verdade. Né? Orlando, muito obrigada, viu, pela sua participação agradeço. aqui no Estação Mercado, viu? Ó, é isso, Estação Mercado fica por aqui, mas se você perdeu alguma informação do programa de hoje ou dos outros programas da nossa programação aqui, saiba que pode ver e rever no nosso canal do YouTube no endereço @tvcâmara_sjc. É o mesmo, viu, das redes sociais, onde você pode acompanhar tudo o que vai rolar no dia. Espero a sua companhia na próxima segunda-feira, às 4 da tarde, combinado? Tchau!